Vamos falar aqui sobre Jojo Rabbit, de Taika Waititi? Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Tavão e esse aqui é o Cine Tavão. E eu falarei aqui de outro filme do Oscar, Jojo Rabbit, dirigido e escrito, pelo Taika Waititi, Então, se você se interessou aqui pelo vídeo, então se inscreve no canal, dê seu like e clica no sininho para ativar notificações e receber todos os meus vídeos. Beleza? Muito bem. Essa é a história de um pequeno nazista chamado Jojo, um garoto de 10 anos, fascinado por todos os ideais nacionalistas da Alemanha nazista. E que, na ausência de seu pai, ele meio que criou na sua cabeça um amigo imaginário, que é o próprio Hitler, interpretado aqui pelo Taika Waititi, o próprio diretor e roteirista do filme. Enquanto que a sua mãe é totalmente contrária a toda essa filosofia, doutrina, e todo esse sentimento opressivo de ódio, Contudo, a relação que ele tem com a mãe fica um pouco abalada ainda mais quando ele descobre que existe uma judia vivendo escondida dentro de sua casa, aos cuidados de sua mãe. E a partir daí, ele vai precisar aprender a lidar com isso, criar-se toda uma jornada sobre o que é o certo e o que é errado. Muito bem, esse é um filme bastante complicado, porque Taika Waititi adaptou de um livro e, além do fato de ser uma adaptação, o filme tem esse teor esse tom colorido e até um pouco bobo, que lembra muito os filmes do Wes Anderson. Ele tem aquela pegada meio Moonrise Kingdom, Hotel Budapeste. Só que ele vai do bobo para o humor negro em diversas situações. E ele desenvolve toda uma saga de redenção de uma pessoa completamente coberta pelo ódio. Na falta de uma figura paterna, já que o pai dele está na guerra, ele meio que, por conta do ideal do Adolf Hitler tinha na Alemanha, ele cria um amigo imaginário, só que é um amigo imaginário que, ele personifica o que as pessoas pensam do Hitler. Mas, ao mesmo tempo, é um amigo imaginário de uma criança. Então, existe algo bobo, caricato e estapafúrdico, na interpretação e na figura desse Hitler. E aí, a partir do momento que ele descobre essa judia morando na casa dele, a Elsa, interpretada pela Thomasine McKenna, o garoto, Jojo, interpretado pelo talentosíssimo Roman Griffin, eles aos poucos vão tentando se entender, e tudo que ele tem de conhecimentos judeus são uma série de lendas urbanas, desinformação. Esse é um filme muito bom para dar certos avisos sobre desinformação nos dias de hoje, porque boa parte do conceito do filme é a questão da desinformação, de como ela vai aumentando cada vez mais. Além do fato que o filme ele passa por uma corda bamba, porque você tem esse humor caricato aí, o tempo inteiro mostra que os nazistas eram pessoas comuns, idiotas seguindo ali todo aquele ideal. Mas isso de forma alguma os torna coitados ou vulneráveis. Eles ainda são responsáveis por tudo que acontece e eles têm plena consciência das merdas que eles estão fazendo. Então não é como se eles tivessem tirado a culpa dos soldados e todo mundo que seguiu Hitler. Porém, ele consegue intercalar isso, esse humor, essa sátira anti-ódio, com um drama bem calcado. Porque você começa o filme rindo e aí aos poucos o drama vai ocupando boa parte de toda a narrativa conforme vai progredindo. É mais ou menos nessa cadência da minha voz aqui que o drama vai progredindo. E aí essa relação vai se aprofundando cada vez mais. Tanto do Jojo, com a Elsa, como também o atrito e o carinho que existe de Jojo e sua mãe. Interpretada, pela Scarlett Johansson. Scarlett Johansson está fantástica nesse papel, sério. Porque ela passa uma força, um poder, um empoderamento ali, ao mesmo tempo que ela é toda fofa e embarca nesse mundo de brincadeiras. Porque é uma coisa que o filme tem muito, uma ótica fantasiosa por conta de ser a perspectiva do jovem Jojo. Então, às vezes ele caminha por fantasia, às vezes ele caminha pela aventura, às vezes ele caminha um pouco pelo terror. É muito legal essa perspectiva que o filme quer trabalhar e desenvolver. E você vai vendo o drama ficar cada vez mais intenso, mais cru, mais real. E aí a emoção, ela se torna ainda mais relacionável, ao ponto que tem cenas impactantes que vão te fazer chorar, ou pelo menos dar um nó na sua garganta, porque o filme sabe desenvolver, ele tem uma edição muito primorosa nesse caso, ele sabe como fazer toda a etapa, dos pontos que o filme precisa. É um filme bem redondo, assim, tem esse humor caricato do Taika Waititi, mas ele equilibra com
toda a criatividade e um sentimento que ele tem, né? Ele tem uma mensagem ali e ele sabe como projetar essa mensagem de uma forma polêmica, mas sem desmerecer aquela época, as pessoas sofreram durante o Holocausto e tudo mais. O filme sabe desenvolver muito bem todas essas ideias, questões, em parte também porque o elenco de apoio trabalha muito bem ali. Nós temos ali a Rebel Wilson como um alívio cômico pontual, exagerado no estilo de humor dela, só que combina ali com a personagem. Temos ainda Sam Rockwell em um papel bem interessante, que ele é meio que uma segunda figura paterna ali pro garoto. Só que ele é um estúpido. Ele é um completo estúpido. Mas existe algo de sincero e de aconchegante no personagem dele. Aos poucos, durante o desenvolvimento, você vai percebendo isso. Eu não vou dar spoilers, mas a participação dele é muito interessante e faz o filme crescer bastante. Tem um parceirinho, né, do Roman Griffin, que é o Art Yates, né, o ator que interpreta ele, né? E ele... o York, né? E ele faz um trabalho muito bem ali, você entende um pouco da cumplicidade entre os dois. E ele é responsável por levantar alguns questionamentos que o Jojo precisa se confrontar em algum ponto. Eu acho que é um filme redondo, ele tem uma visão fofa, mais dura, o equilíbrio entre o drama e o humor tá correto, ele sabe como conectar esses dois. Inclusive tem uma sequência de abertura genial, tanto pela edição quanto pela direção, porque eles meio que associam as tietes de Beatles com os seguidores nazistas, como se os seguidores nazistas fossem como tietes, jogando, né, para o Hitler. Isso mostra muito do tom que o filme quer tratar. Não tem como analisar esse filme, vai ser polêmico, com certeza. Mas eu acho que há muitos detalhes ali que acabam fazendo com que o filme não caia em desmerecer todo o acontecimento, toda a guerra, né? O Taika Waititi sabe como dirigir pequenos e singelos momentos que fazem o filme ganhar muito corpo, como a relação do Jojo com a mãe, ou mesmo a relação do Jojo com o Sam Rockwell, ou com a Elsa, né, da Thomasin. Todos esses pequenos momentos parecem simples e cotidianos, mas eles vão criando uma certa ligação dos personagens e uma ligação do próprio público com esses personagens, até o momento onde tudo pode ir água abaixo. E aí você começa a enxergar toda a natureza cruel dessa guerra, que estava meio coberta por uma cortina o filme inteiro. É um filme que consegue ser muitas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue ser tanto brutal quanto doce. Ele é tanto engraçado, como ele também é extremamente triste. Ele é fantasioso, mas ele é realista também. É uma junção de elementos muito bem cronometrado. Eu acho que é um ponto de evolução muito grande do Taika Waititi, que eu tenho meus problemas com Thor Ragnarok, que eu falarei em outro vídeo em breve, que aqui não é lugar para isso. Mas enfim, eu acho que esse aqui foi um ponto de transição muito bom para ele. Eu acho que a única coisa que deixa um pouco a desejar é o miolo do filme. Tem uma parte ali que realmente tem acontecimentos repetidos que poderia ter feito uma edição ali, cortar umas 3 cenas, compilar numas 2 ou uma só, e daria certo. E aí ele acaba dando uma travadinha, porque travadinha ali uns 10, 15 minutos, dá uma travadinha. Depois ele volta com força total, e aí você vai no embalo, e aí acaba no plano geral, acaba não atrapalhando. Mas é um pequeno probleminha que tem. Então, o que eu digo é que Jojo Rabbit é um filmão. É um filmão mesmo, eu fiquei extremamente impressionado pela qualidade do filme. Ele me impactou de formas inimagináveis, eu preciso rever esse filme ainda. Muito bem, esse aqui foi o vídeo Cine Tavão, minha crítica, né, de Jojo Rabbit. Eu espero que tenham curtido aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho e fique ligados para novos vídeos. E claro, escreve aí embaixo o que você achou do filme e o que você achou do meu vídeo também, ok? Então, bora lá! Até mais, e que a força esteja com vocês.